A Marvel está dando todos os indícios possíveis de que os Thunderbolts podem aparecer no CM. Para que você fique preparado para a chegada dessa equipe, eu vou te contar a história deles. Não, eles não são uma espécie de esquadrão suicida da Marvel. Tudo começa por causa de uma luta entre os X-Men e o Magneto, quando o Magneto lança um ataque contra o Wolverine, tirando todo o adamante do esqueleto dele. O Xavier, assistindo toda essa situação, resolve colocar um ponto final definitivo nessa história e ele ataca o Magneto usando seus poderes. Invadindo a mente do Magneto, o Xavier altera a mente do Eric, tirando todo o mal, todo o pensamento maligno que existia na mente dele. O problema é que ao fazer isso, o Xavier não destruiu a maldade que existia dentro do Eric. Ao invés disso, ele absorveu. Quando ele absorveu a maldade do Magneto, isso se juntou com a maldade que já existia dentro dele, mas tinha sido suprimida durante os anos. Essa mistura gerou uma entidade psíquica super poderosa que se autodenominava Massacre. Essa entidade aprendeu a como se materializar num corpo físico e assim que viu a oportunidade saiu da mente do Xavier e ganhou um corpo físico. O problema é que, além do ódio acumulado do Xavier e do Magneto, o Massacre também tinha os poderes desses dois mutantes. E com esses poderes ele tinha um único objetivo: tornar os mutantes os donos do planeta. Diante de uma ameaça tão poderosa, os Vingadores, os Mutantes e o Quarteto Fantástico se juntaram contra o Massacre durante uma batalha insana. Eles até conseguem vencer, só que com um preço muito alto. Todos os heróis, exceto os mutantes e alguns poucos heróis independentes, morreram em sacrifício durante a batalha. E dessa forma a Terra ficou sem os seus protetores. Sobraram os mutantes, mas depois de terem sido a causa da morte desses grandes heróis, a credibilidade deles só diminuiu. E assim como a população ficou sem seus principais defensores, os vilões também ficaram sem o que fazer, já que essa relação entre vilões e heróis é uma dualidade, um depende do outro, um não pode existir sem que o outro exista. Foi aí que o Barão Helmut Zemo teve uma brilhante ideia: criar um grupo integrado por vilões, mas que se passam por heróis para ganhar a confiança da população. Ganhando a confiança dos governos, da população e da opinião pública, eles poderiam ter acesso aos mais diversos segredos. Segredos de Estado, segredos militares, segredos dos próprios heróis, e isso poderia servir na hora de dar o golpe final. Então eles adotaram novos codinomes, novos uniformes, e os que antes eram chamados de Mestres do Terror agora passaram a se chamar Thunderbolts. Com integrantes relativamente poderosos e uma heroína novata chamada Choque, que simplesmente não sabia onde estava se metendo, os Thunderbolts apareceram pela primeira vez em 1997, ano em que eu nasci, na revista número 449 do Incrível Hulk. Nessa história, enquanto o Hulk estava em fuga, os Thunderbolts apareceram para prender o Gigante Esmeralda, e é claro que eles falharam. Mas o que eles queriam, eles conseguiram: aparecer como protetores, os heróis, os substitutos dos Vingadores. A partir daí eles ganharam a sua revista solo, seguindo a mesma história original como lobos em pele de cordeiro. No final, o Barão Zemo revela a verdade para o mundo, já que ele percebeu que os seus companheiros estavam começando a gostar da vida de herói. Ele, de forma anônima, passa a informação para SHIELD, que imediatamente vai atrás da equipe de vilões heróicos. Depois disso, a formação da equipe começou a se tornar bem rotativa, inclusive o próprio Clint Barton chegou a liderar a equipe, guiado pelo sentimento de ser um vilão que se redimiu. Na saga Guerra Civil, essa equipe se tornou uma ferramenta fundamental para o governo norte-americano durante a luta pelo ato de registro dos super-humanos. Os Thunderbolts, sendo comandados de novo pelo Barão Zemo, foram usados como força policial, combatendo o crime nas ruas. E acredite, essa ideia brilhante foi ideia do Tony Stark e do Reed Richards. Acaba que o Zemo, numa busca incansável por poder, fica preso em uma dimensão e a equipe dos Thunderbolts volta a mudar. No período pós-Guerra Civil, com o Zemo fora do jogo, Stark nomeou ninguém mais ninguém menos do que Norman Osborn como diretor dos Thunderbolts. E essa foi talvez a fase mais sombria, já que agora os Thunderbolts tinham a missão única de caçar os super-humanos que se recusaram a fazer o ato de registro. Na maioria das vezes, os heróis que eram caçados eram gravemente feridos ou mortos em combate, já que a equipe era violenta ao extremo e não tinha um controle desse nível de violência durante as lutas. Nesse meio tempo aconteceu uma invasão secreta, onde os Thunderbolts lutaram, sendo liderados ainda por Norman Osborn. Tendo falhado na proteção mundial, digamos assim, o Stark perde o posto de diretor da SHIELD e quem substitui ele é o Osborn, que foi peça fundamental para o fim da invasão secreta. Acontece que, mesmo sendo nomeado o novo diretor, o Norman ainda era um vilão e ele transforma a SHIELD
na Hammer, ou Martelo, e os antigos Thunderbolts se tornam os Vingadores Sombrios. Passados alguns acontecimentos menos relevantes, os Thunderbolts sofrem mais alterações em todos os níveis. Agora eles estavam sob o comando do General Thaddeus Thunderbolts Ross, ou como conhecemos, o Hulk Vermelho. Ele faz questão de escolher pessoalmente cada integrante dessa nova formação da equipe: o Justiceiro, o Agente Venom, a Elektra e o Deadpool. Só imagina o caos que esse pessoal vai causar. O objetivo dessa nova formação era eliminar toda e qualquer ameaça antes mesmo que ela se tornasse uma ameaça real, ou seja, era matar todos os bandidos. Algo que se relaciona intimamente com a missão pessoal do próprio Frank Castle, sendo a causa principal da convocação dele. No final das contas, os Thunderbolts acabaram lutando entre si. Um dos integrantes tenta matar o Justiceiro, o que faz com que ele se vire contra a equipe, saindo numa caçada para pegar cada um deles, e então a equipe se desfaz. Em 2016, a equipe teve Bucky Barnes como líder. Os Thunderbolts retornaram com alguns integrantes originais, mas com uma missão diferente e um modus operandi menos caótico. Contrastando com a brutalidade da equipe quando era comandada por Norman Osborn ou Thaddeus Ross, a equipe liderada por Bucky tinha uma missão bem clara: proteger a Kobik. Kobik é uma parte do cubo cósmico que se materializou na forma de uma garotinha extremamente poderosa. Como Bucky Barnes estava numa fase de transição, tentando ser um herói de verdade, assim como no CM, a equipe dos Thunderbolts acaba sendo reflexo disso. Então temos menos mortes, menos brutalidade e violência. Ainda temos tudo isso, só que numa escala muito menor. Num certo momento, a Kobik usa os seus poderes e altera a realidade, criando uma das minhas sagas favoritas da Marvel: Império Secreto. Nessa saga, a história do Capitão América se mistura com a história da Hydra e ele acaba se tornando um dos membros mais fanáticos da ideologia dessa organização. Essa fase dos Thunderbolts termina com uma série de traições causadas principalmente pelo retorno do Barão Zemo, fazendo com que os integrantes da equipe voltem a ser os vilões que eles eram antes. Em 2018, os Thunderbolts são liderados pelo Rei do Crime, que tinha se tornado prefeito de Nova York e instituiu uma nova formação da equipe. Formação essa que conta em sua maior parte com os membros clássicos, como Cidadão V, que era o Zemo, o Armador, Fantasma, Rocha Lunar, Retalho e Homem Radioativo. A missão deles dessa vez se tornou um pouco mais pessoal. Agora eles vão acabar com o vigilantismo na cidade. Mais especificamente, eles vão caçar o Justiceiro, que trouxe algumas mágoas com o Zemo depois de Império Secreto. Atualmente, os Thunderbolts ainda são liderados pelo Rei do Crime e lutam pela cidade de Nova York numa formação insana da equipe. Essa nova fase da equipe conta com Treinador, Rhino, Senhor Medo, Estrela e Batroc, e juntos eles estão lutando contra vários dragões dominados por simbiontes de Knu, o deus dos simbiontes. No UCM ainda não foi oficializada a criação dessa equipe, mas pode ser que a Marvel esteja criando ela secretamente por debaixo dos panos. Em Falcão e Soldado Invernal, Valentina Allegra de LaFontaine faz a sua primeira aparição e, ao que parece, ela recrutou John Walker, agora como agente americano, para uma nova equipe. Mais tarde, em Viúva Negra, a Valentina volta a aparecer e agora oferecendo um trabalho para Yelena Belova, a candidata mais óbvia ao manto de Viúva Negra. O trabalho que ela oferece para Yelena nesse filme tem conexão direta com a série do Gavião Arqueiro. No UCM nós já temos personagens como Fantasma, Treinadora, Jaqueta Amarela e General Ross, ou seja, gente de sobra para criar uma nova formação dos Thunderbolts. Seria muito da hora se isso acontecesse, e além disso, daria aos heróis, pela primeira vez no UCM, uma equipe inteira de super-humanos como antagonistas. Eu espero que isso aconteça, e eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, não esquece não. Se você quer ainda mais conteúdo, segue a corporação no Instagram, porque lá tem conteúdo extra e coisas que você não vai ver por aqui. No mais é isso, muito obrigado pela sua presença e atenção, te espero no próximo vídeo.